pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de nosso programa sobre como estudar na Argentina ou qualquer outro país da América Latina. E falando um pouco agora sobre o benefício desse programa, né? Você que deseja fazer um intercâmbio educacional na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, ou você deseja aprender o espanhol ou aprovar nos principais exames de proficiência para apresentar nas universidades que você sonhou, por exemplo, na América Latina, na Argentina, então esse aqui é seu programa. Falando também de documentos, né, gente? Documentos obrigatórios, importantes para cada universidade. A gente também vai falar aqui, então. Esse é o programa que vai te ajudar, vai te auxiliar. Então, eu já te convido para se inscrever nesse canal, ativar notificações para você estar dentro de tudo que a gente fala sobre esses assuntos importantes para você que deseja entrar nessa caminhada. E quem sou eu, né, gente? Quem sou eu? Eu sou a professora de espanhol, meu nome é Tayana e sou professora do Instituto Aprender Espanhol Online, que foi o responsável em ajudar mais de 2.000 estudantes a aprovarem nos principais exames de proficiência em espanhol. Então, vem aqui para você falar, para poder aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. E o que a gente vai falar, né, nesse tema aqui do episódio? O tema de hoje, gente, é uma coisa muito interessante. A gente vai falar da Universidade Nacional de La Plata. Então, por exemplo, se você sempre sonhou viajar na Argentina e estudar nessa universidade, esse episódio vai te ajudar muito. Por quê? Porque a intenção desse episódio é poder te explicar como que funciona a universidade, o método de ingresso, as oportunidades de carreira que você pode ter nessa universidade, também cursos de pós-graduação, como a especialização, mestrado, doutorado, tudo que você possa procurar no intercâmbio educacional. Então, se você quer aprender um pouquinho mais dessa universidade, esse episódio vai te auxiliar muito, dar uma orientação para os passos que você pode seguir aqui em frente. Tá? E contextualizando um pouquinho de nosso episódio de hoje, né? A gente vai começar falando de uma coisa muito normal, né, gente? Você já terminou o ensino médio e você está prestes a saber ou descobrir, nossa, e agora? O que eu vou estudar, né? Você quer saber um pouquinho mais de algumas oportunidades de carreira. Por exemplo, eu estou no ensino médio, vou sair, o que eu posso fazer agora, né? Mas, gente, saiba uma coisa, tem muitas pessoas que deixaram, assim, de, por exemplo, prestar Enem, vestibular e falar assim, não, minha oportunidade é viajar, por exemplo, a fazer um intercâmbio educacional na Argentina. Tem como fazer isso? Iniciar a carreira do seu sonho nas melhores universidades na América Latina. E uma delas é a Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Então, é muito normal, é muito comum, por exemplo, você ter a dúvida de como que eu posso começar, o que eu posso estudar, o que eu vou estudar, né, gente? A gente não sai saindo da escola falando assim... Eu quero já estudar, lógico, gente. Tem muitas pessoas diferentes. Tem pessoas que saem do ensino médio da escola falando, não, eu já sei o que eu quero estudar. Mas tem pessoas que falam assim, e agora? O que eu vou estudar? Essa universidade vai me oferecer tudo o que eu preciso para a carreira que eu vou desejar cursar, por exemplo? Eu posso entrar nesta universidade? Quais são os métodos, a documentação que eu precisaria, por exemplo, para entrar nessa universidade? Eu sou apto como estudante entrar nessa universidade, né? E porque, lógico, a Universidade Nacional de La Plata na Argentina, tá? Então, isso daí é normal, gente. Então, quando você decide fazer um intercâmbio estudantil em algum país hispano, por exemplo, você precisa saber de pré-requisitos, né? O primeiro passo, assim, quando você deseja, você fala assim, perfeito, sair da escola
eu já decidi que eu vou fazer o intercâmbio estudantil, tá? Já foi, perfeito. E agora, que pré-requisitos eu preciso cumprir como estudante para poder ingressar nessa universidade? Então, vamos lá. É muito importante, primeiro, ver. A universidade tem provas? Eu preciso fazer alguma prova para poder entrar nessa universidade? Certificados. Eu preciso entregar algum tipo de certificado na língua, por exemplo, no caso espanhol, para poder entrar nessa universidade, ou outras coisas também que possam ser necessárias para algum tipo de universidade na América Latina, porque tem algumas universidades que podem pedir mais uns documentos, tem outras que possam pedir documentos totalmente diferentes. Então, essas 3 coisas é muito importante sempre estar atento, que são provas, método de ingresso, né, se tiver, certificados da proficiência do espanhol, gente, sempre estando muito consciente que a certificação em espanhol é muito importante. O idioma espanhol é muito importante quando você decide fazer um intercâmbio educacional na América Latina, tá? Isso daí não tem como falar não vai precisar. Isso daí é lógico que todas as universidades vão pedir para você, tá? E os documentos, né, gente? Sempre ficar atentos às documentações necessárias para cada uma das universidades. No caso, a gente falando da Universidade Nacional de La Plata, que a gente vai comentar aqui sobre esses assuntos, né? Assim, no caso, falando então da Universidade Nacional de La Plata, chamada também de UNLP, tá? Só para a gente resumir o nome. Assim como a UBA, né, que é a Universidade de Buenos Aires, a gente já falou em um dos nossos episódios, então se você também quer saber um pouquinho dela, entra para outros episódios que a gente comentou, tá? Então, os passos dessa universidade, no caso, vai depender, no caso da carreira, né? Do que você vai fazer. Lógico, os documentos, tudo é tudo igual, tá? Mas sempre você vai precisar ver, por exemplo, eu decidi estudar essa carreira, o que eu vou precisar nesse daqui, ou algum tema específico que você vai precisar estudar, gente. Então, sempre se certificar se a universidade tem a carreira que você gostaria de cursar, né? Porque não todas as universidades têm todas essas carreiras, tá? Nesse caso da Universidade de La Plata, tem 17 carreiras que a gente já vai comentar, já vamos comentar sobre isso. Uma coisa muito importante, seja qual for a carreira que você for cursar na Universidade Nacional de La Plata, é o certificado nacional de proficiência, no caso, certificado de proficiência de espanhol, tá? Que nesse caso é nível intermediário V2. Que no caso, já comentei com vocês que é totalmente importante. Então, não tem como vocês entrarem na universidade sem não poder entregar, no caso, o certificado. Vocês precisam apresentar o certificado de proficiência de espanhol. E ele precisa ser nível intermediário, que seria o V2. Então, esse é um documento totalmente obrigatório, que é considerado pela universidade. Vocês precisam mostrar, uma vez que vocês forem fazer a sua inscrição, né? Conjunto com outros documentos, tá? Então, novamente, eu vou fortalecer essa de o que vocês precisam, gente, certificado de proficiência de espanhol nível intermediário V2, vocês precisam obrigatoriamente entregar nesta universidade, tá? É totalmente importante, tá? E falando um pouquinho da Universidade Nacional de La Plata, né? Junto com a UBA, né? Que a gente já chegou a comentar, é considerada uma das maiores e melhores universidades da América Latina, tá? E do país, lógico, da Argentina. Ele oferece curso de medicina, né? Aceitando estudantes estrangeiros. Então, aqui um ponto muito importante. Eu sou brasileiro, quero estudar fora, fazer intercâmbio educacional. Gente, essa universidade
oferece essa oportunidade. Então, já é um ponto de, nossa, eu posso estudar lá. Sim, gente, vocês podem estudar nessa universidade, tá? E ela tem mais de 100 anos, tá? E é chamada também universidade pública, por quê? Porque ela é totalmente gratuita. Gente, outro ponto maravilhoso, né? A gente está falando que temos a oportunidade de ir lá, estudar lá como estrangeiro. A gente está falando que podemos, né? No caso, vocês podem, brasileiros. Vocês podem viajar lá, estudar e de graça, gente. É uma universidade pública, ela é totalmente gratuita. Então, é um ponto perfeito, né? E essa universidade oferece, então, um ensino totalmente de qualidade. Então, a gente está falando de uma das melhores universidades da América Latina e do país, no caso da Argentina. Então, é uma oportunidade gratuita, né? Uma universidade super prestigiosa, né? E que dá oportunidade para pessoas brasileiras, né, brasileiros ou qualquer outro estrangeiro entrar lá e estudar, né, e aproveitar, usufruir desse conhecimento que eles entregam, no caso, para os estudantes, né? Então, a gente está falando, assim, dos maiores benefícios no caso de que seja gratuito. Se vocês forem, por exemplo, pensar, estudar aqui, vamos dar um exemplo aqui de medicina mesmo. Se vocês, por exemplo, decidirem estudar aqui no Brasil, lógico, tem universidades que você faz o Enem, vestibular, mas assim, são super concorridas, você não paga nada, mas assim, uma dificuldade enorme, né? Tipo, parece que impossibilita você continuar estudando. E assim, se por exemplo você falar, não, boa numa universidade privada, você pode fazer um investimento gigantesco, né? A gente está falando de quase 700 mil, né? Ao recorrer dos 7 anos de universidade, que a gente não está falando somente de um ano, né? Normalmente aqui as universidades duram aproximadamente uns 7 anos, então um investimento gigantesco. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa essa Universidade Nacional de La Plata, né? Você vai lá, é uma universidade prestigiosa, gratuita, o ensino é de qualidade, né? Que é o principal, né? A gente procura sempre uma universidade que te entregue esse conhecimento, né? Porque a gente está falando, por exemplo, assim, dando como exemplo a carreira de medicina, né? É uma carreira muito importante. A gente está trabalhando com vidas, né? Então, a gente está sempre querendo uma universidade de qualidade e que eles consigam te entregar essa qualidade, né? E ainda assim ser de graça. É uma oportunidade genial para quem quer fazer um intercâmbio estudantil, né, gente? Então, vamos aproveitar essas possibilidades, né? No caso, assim, falando um pouquinho por cima, que já vou falar também disso, né? A gente tem a forma de ingresso na Universidade Nacional de La Plata, tá? Uma coisa que a gente precisa ter claro que ela não é um método de ingresso com vestibular, como, por exemplo, ocorre aqui nas universidades do Brasil, tá? Mas isso daí já vou te contar tudo detalhadamente, somente para falar um pouquinho assim, não precisa vestibular para o ingresso, tá? Mas, além do ingresso dessas universidades, né, sem vestibular, de processo seletivo, né, temos outros benefícios que a gente vai falar aqui. No caso, ela é uma universidade gratuita, né, como eu acabei de mencionar para vocês. E também, lógico, na Argentina, assim, por exemplo, se quiser ver outras universidades, tem universidades que não são públicas, que são privadas e que têm a mensalidade, no caso, de a partir de R$ 1.200. Ou seja, assim, falando um pouquinho, temos universidades públicas, né? Como a Universidade Nacional de La Plata, como a Universidade de Buenos Aires, tá? Que são totalmente gratuitas e são classificadas como as melhores. E tem também as universidades privadas. Se você falar, não, eu não quero ir nessas, eu gostaria de ir numa universidade privada. Tem gente também. Parte
do intercâmbio estudantil, você escolher sua universidade, tá? Tem universidades privadas que a mensalidade deles é a partir de R$ 1.200, tá bom? Isso daí mas assim, comparado também com universidades privadas aqui do Brasil, o Brasil é muito mais caro, né, gente? A gente já falou, assim, um exemplo de mais ou menos um investimento de 700 mil. Então, já temos uma enorme diferença entre universidades privadas, né, na América Latina, no caso da Argentina, especificamente da Argentina, e comparada com o Brasil, tá? Outra coisa, né, quando você decide fazer um intercâmbio estudantil, a gente está falando também de agregar valor pessoal e profissionalmente. Por quê? Porque você tem uma fluência no outro idioma, né? Você decide começar do zero um idioma que você não dominava, né? Não é uma coisa nativa sua. E você precisa aprender outro idioma. Então, nossa, você fica assim, você consegue agregar profissionalmente e pessoalmente com aprendendo um idioma diferente, né? Conseguindo, alcançando a tão sonhada fluência do espanhol, né? Vai te ajudar muito. Além de você fazer esse intercâmbio educacional, vocês também podem, por exemplo, ter mais oportunidades profissionais na sua carreira, porque agora o espanhol está sendo muito considerado em entrevistas profissionais, tá? Se você tem o espanhol, nossa, eles ficam totalmente maravilhados. Nossa, você fala outro idioma, então realmente agrega muito profissionalmente, tá? Você também vai ter uma autonomia, né? Você vai ficar com menos medos, né? Porque assim, quando você decide fazer um intercâmbio educacional, você decide também viajar para morar em outro país. Então, decidir isso é muito importante. E isso te dá autonomia. Fala assim, nossa, eu já tenho quase nada de medo. Você consigo enfrentar isso na vida para poder ir para outro país, para poder estudar outro idioma em outro país, né? Outra cultura, né? Porque assim, tem muito choque cultural, né, gente? Assim como vocês vão ter. Porque se vocês estão assistindo esse vídeo é porque vocês estão considerando fazer um intercâmbio educacional. Então, isso é muito importante. Choque cultural é muito comum, tá, gente? Mas isso não é impedimento em nada. Eu, como exemplo, gente, eu vim aqui para o Brasil, choque cultural total, mas foi a melhor experiência da minha vida e eu não me arrependo até agora. Então, se você agora aqui fazer esse intercâmbio, gente, eu encorajo vocês a fazerem, porque vai ser maravilhoso, vai te ajudar muito, vai te agregar muito, né? E você vai poder exercer essa função médica no Brasil. Por quê? Vai ter outros, né, programas, episódios que a gente vai falar um pouquinho também sobre certificação, gente. Uma vez que vocês estudam, por exemplo, eu vou colocar de novo a medicina, mas tem outras carreiras, né, fora na América Latina, na Argentina, quando vocês querem, por exemplo, voltar para o Brasil para poder exercer essa carreira, você precisa fazer uma certificação que comprove que o que você estudou é válido, que você pode exercer essa carreira aqui no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo, né? Você precisa fazer essa certificação. Mas a gente vai falar isso em outros episódios e é muito legal vocês também ficarem por dentro, hein, gente? E lógico, você vai ter o reconhecimento, né, de universidades reconhecidas academicamente, como é a Universidade Nacional de La Plata, como é a UBA também. E agora, uma das principais perguntas que temos na hora de escolher uma universidade, que é muito comum, gente, é sobre carreiras. Perfeito. Eu saí do ensino médio. E agora? E agora, o que eu vou estudar? É muito comum, tá? Lógico, tem pessoas que já saem falando assim, não, vou estudar isso. É isso e ponto, pronto, acabou. Mas não, gente, tem pessoas que saem da universidade não, gente, do ensino médio, e ficam assim, e agora? Que carreira que eu vou seguir agora? O que eu quero, né? Com a universidade tem essa carreira que eu desejo, né? Isso daí é muito normal, né? Então, assim, já coloquei o exemplo da carreira de medicina, né? Que a Universidade Nacional de La Plata
possui, mas assim, não é a única carreira que a universidade tem, né? Se, por exemplo, você tem interesse em outras, é normal, pode ter nessa universidade. A única coisa que vocês precisam ficar atentos que carreiras essa universidade pode me oferecer, tá? E começando um pouquinho a falar de carreiras, a gente vai começar falando de faculdades, que ele chama de facultades, tá? Então, explicando um pouquinho, a Universidade Nacional de La Plata possui 17 faculdades, tá? Tendo mais de 110 mil alunos de graduação. É muita gente, né? E eles separam em diferentes termos, né? Que a gente chama. Ele chama de grado, licenciatura, professorado e tecnicaturas. Explicando assim um pouquinho para vocês o que seria cada um deles, né? O grado são nada mais nem nada menos que aquelas carreiras que, por exemplo, duram aproximadamente 7 anos, que são as carreiras de graduação, tá? São aquelas que permitem uma formação de conhecimento um pouquinho mais profundo, né? Que ela tem disciplinas, né? Principais teorias, leis, né? Então, eles vão pegar um conhecimento e eles vão aprofundar muito mais, né? A gente está falando de carreiras aproximadamente de uns 7 anos, então são as chamadas de graduações, tá? Tem também o que ele chama de licenciatura, tá? É um título acadêmico, lógico, você estuda sobre algum tema determinado, só que assim, a diferença da licenciatura com grado, né, que seria a graduação, são os anos, tá? No caso da licenciatura, eles têm mais ou menos uns 3 anos, tá? Então, a graduação, eles são aproximadamente 7 anos. Então, tem a diferença de anos, tá? Mas o conhecimento você vai adquirir de qualquer forma. Mas o tempo é a diferença. O professorado, que eles chamam, são um conjunto de professores, ou seja, é uma universidade que realmente se importa sobre os professores que vão ensinar cada matéria para que você, uma vez formado, você adquira todo esse conhecimento e você aplique da melhor forma, né? Tem as faculdades, tem grupo de professores, tem faculdades, por exemplo, a faculdade de veterinária, por exemplo, tem 5 grupos de professorados. A gente está falando de grupos, por exemplo, assim, professorados pode ser 3 professorados, que seria um conjunto com 3 professores. Então, se a gente está falando de, por exemplo, 2 conjuntos de professorados, a gente já está falando de 6 professores. Então, tem faculdades que realmente têm muitos professores habilitados e capacitados para entregar o melhor em cada carreira, tá? E as tecnicaturas, que nada mais nem nada menos que são os técnicos, né? Que são o de menor duração. São estudos aprofundados, só que técnicos, tem alguns técnicos de 1 ano, de 2 anos, né? Não falando menos dos técnicos, claro que não, os técnicos são maravilhosos, sempre ajudam muito, né? Então, somente falando que entre grado, licenciatura e tecnicaturas, o que diferencia é mais o tempo de duração de cada uma delas, tá bom, gente? Então, aí vocês já sabem, ok, eu vou estudar essa carreira, vou para essa faculdade e eu quero fazer uma tecnicatura, por exemplo. Aí você vai ver em cada uma das faculdades, cada uma vai ter a carreira, as tecnicaturas, as licenciaturas e os professorados que cada um deles possui, tá? Então, é só entrar na página, ver certinho isso daí. Mas falando agora de as faculdades, né, que a universidade oferece, a gente está falando de 17 faculdades que elas oferecem. Começando a primeira com a Faculdade de Ciências Médicas, gente. Então, eles têm tem faculdade para cada uma delas, tá? Um exemplo, por exemplo, dessa Faculdade de Ciências Médicas, a gente tem aqui, ó, Enfermeria Universitária, licenciatura em Nutrição, licenciatura em Obstetrícia, Medicina,
Tecnicatura em práticas cardiológicas. Olha, todas essas daqui, gente, está dentro dessa faculdade de ciências médicas. Ou seja, a gente está falando que atualmente eles possuem 2 carreiras de graduação, que eles chamam de grau, 2 licenciaturas, né, que é aproximadamente os de 3 anos, 2 anos, e uma técnica, tá? Entre todos esses exemplos que eu dei, tá? Então, cada uma das faculdades dentro dessa universidade vai ter cada carreira, cada graduação, cada licenciatura, tá? Então, vocês precisam entrar lá na faculdade e ver, perfeito, tem tudo isso, onde que eu me encaixo, o que eu posso estudar, e isso você vai falar assim, perfeito, eu vou nessa faculdade, isso aqui eu quero estudar, tá? Perfeito. Então, temos a Faculdade de Ciências Médicas, tem a Faculdade de Artes, gente. Oh, que incrível! Você que gosta de pinturas, gosta de pintar. Nossa, imagina você ir numa faculdade de artes. Uma oportunidade maravilhosa, né? E ainda gratuita. É perfeito, não é bom? É bom demais. Tem a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, gente. Se você gosta de projeto, imagina fazer casas, fazer prédios, né? É maravilhoso. Eu acho uma profissão, assim, totalmente maravilhosa e linda, né? Muito linda. Tem que ter muitas ideias, né? Se você gosta de interiores ou somente estruturas, né? É incrível. Tem a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, pessoal. Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação. Tem faculdade de periodismo e comunicação social, gente. Imagina isso. Tem muito a ver a jornalismo, né? Eu acho muito, muito legal. Faculdade de trabalho social, gente. Se você adora trabalhar, por exemplo, como assistente social, como voluntário em ONGs essas coisas, né, que eu acho também muito lindo, muito maravilhoso, né, que pessoas que gostam de fazer esse tipo de atividades, a Faculdade de Trabalho Social é para você, né, eu acho muito legal. Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Odontologia, que é uma faculdade gigantesca, é quase comparado com a faculdade de medicina, né, que normalmente são onde entram mais alunos, né? Faculdade de Ciências Naturais e de Museu. Isso daí, para mim, é incrível. Eu acho que é muito difícil encontrar uma universidade especificamente para essa área. Assim, eu acho muito incrível quando eu vou para o museu, acho um pouquinho gosto da história, né, por trás das obras, tudo. Imagina você estudar numa universidade que te capacita especificamente a isso. Eu acho muito bom, né? Porque realmente, assim, falando honestamente, são poucas as universidades que entregam esse tipo de conhecimento específico e tem uma faculdade para isso, né? Tem a Faculdade de Ciências Astronômicas e Geofísicas. Olha que legal, você que gosta, né? Tudo que tem a ver com astronomia, né? É uma oportunidade incrível. Tem a Faculdade de Ciências Veterinárias. Pessoal, quem não gosta de animal, né? E ainda você decide estudar assim, nossa, vou trabalhar, por exemplo, com animais de pequeno porte, de grande porte, né? Porque tem aquela classificação. Eu dou só um exemplo porque minha irmã estuda medicina veterinária, né? Então, realmente, assim, a pessoa precisa muito gostar de animal, né? E ainda decidir falar, nossa, eu vou cuidar de um animal. É muito lindo. Uma carreira maravilhosa. E ter uma faculdade para isso, né? Que te entrega todo esse conhecimento é perfeito. Faculdade de Ciências Exatas. É muito importante, gente, aqui falar um pouquinho. Quando você fala de ciências exatas, não especificamente você está falando da engenharia, tá? Essa faculdade aqui, principalmente, ela envolve, tipo, matemática, física, tá? Não é necessariamente dentro dessa faculdade vocês vão ter a faculdade de engenharia, tá? Dentro desse campus, né, que eles chamam de faculdade,
somente são mais focados em exatas, mas não especificamente para engenharia, tá? Tanto porque tem uma faculdade especificamente para engenharia, tá? Tem a Faculdade de Ciências Agrárias e Florestais, incrível, né? Também super específico, né? Faculdade de Psicologia, Faculdade de Informática, né? Você que talvez você gosta de banco de dados, por exemplo, aqui informática vai ser perfeito para você. E por último, tem a Faculdade de Engenharia, exatamente, que nem falei pouquinhos minutos atrás, né? Tem a Faculdade de Exatas e tem a Faculdade de Engenharia. Você que ama a engenharia, tem uma faculdade somente para você. E eu sou suspeita, né, gente? Eu sou engenheira, então imaginem ter uma faculdade só para engenharia e engenharias específicas, né? Porque vocês ainda vão, podem entrar lá e ver as carreiras, quais engenharias eles oferecem para você estudar como carreira, né? Então, incrível, né? Então, vocês conseguiram ver, né, gente? Não estamos falando somente da carreira de medicina. Tem muitas outras, são 17 faculdades e cada uma delas tem carreiras específicas. Então, tem muita carreira que vocês podem estudar. E se realmente você está com dúvida e fala assim, nossa, saí agora, o que eu estudo? Entra lá, vê se, por exemplo, você sempre gostou de artes. Tem a faculdade de artes, entra lá e vê as carreiras que eles oferecem para você, as oportunidades, né, gente? Porque a gente está falando de uma universidade gratuita, uma universidade qualificada como uma das melhores na América Latina e da Argentina. Então, é uma oportunidade incrível para você ver as carreiras e ver realmente, nossa, eu quero estudar lá, eu quero estudar isso. Perfeito, entra lá e vê, dá uma olhadinha. E falando só, lógico, a gente acabou de falar aqui um pouquinho que são as carreiras de graduação, né? Mas não é só isso, gente. Você, por exemplo, já é formado, já fez a sua carreira, por exemplo, estudou engenharia, ou qualquer outra carreira, né, gente? Tem a pós-graduação. Você decidiu, por exemplo, seguir o caminho acadêmico que a gente chama, né? Tem a graduação, porque assim, tem a graduação e quando você vai para a pós-graduação, a gente pode encontrar a especialização, a gente pode encontrar o mestrado, a gente pode encontrar doutorado, pós-doutorado e assim vai. Quando você decide estudar, tem um caminho sem fim, gente. É muita coisa que você pode realmente seguir. E a gente chama isso de o caminho acadêmico, né? Porque você pode se formar, exercer e acabou. Eu só quero fazer isso. Como também, por exemplo, se fala assim, não, eu me formei, mas agora o que eu vou fazer? Eu quero só trabalhar, somente quero continuar com minha carreira e mais nada, ou eu quero continuar o caminho me especializando ainda mais, virar um pouco mais, talvez que chama de concorrente, eu quero estudar ainda mais, ou quero seguir a carreira acadêmica, não, eu quero ficar como pesquisador, por exemplo. Você pode continuar com mestrado, com doutorado e assim vai, gente. Tem um caminho sem fim mesmo. Mas falando um pouquinho da pós-graduação da Universidade Nacional de La Plata, ela possui 195 carreiras, gente. É muita coisa, né? E elas são totalmente validadas a nível de doutorado, de mestrado, de especialização. Realmente é uma universidade que oferece muita capacitação para um formando, né? Que no caso seria a graduação ou pós-graduação, tá bom? E esse sistema tem a intenção de promover a continuidade na investigação para graduados na própria universidade ou também em universidades fora, tá? Porque tem muitos que vêm de outras universidades, por exemplo, não se formaram na Universidade Nacional de La Plata e vieram de outra universidade, por exemplo, do país, da América Latina, ou seja, universidades nacionais
como internacionais, tá bom? Então, a intenção dessa pós-graduação deles é formar investigadores. E não importa se você vem da própria universidade como graduado ou você vem de outra universidade, tá? Eles têm acesso tanto nacional como internacionalmente, tá, gente? E falando um pouquinho assim dos tipos de graduação que essa universidade oferece, tem começando assim as carreiras de especialização, tá? A especialização não é nada mais nem nada menos que você, por exemplo, se aprofundar teoricamente em algum tipo de conhecimento, tanto técnico, alguma metodologia ou algum aspecto dentro da área que você, por exemplo, se formou no âmbito profissional. Então, você vai se aprofundar. Por exemplo, vou dar eu como exemplo. Eu sou formada em engenharia aeronáutica. Perfeito, essa daí é a minha graduação. Mas eu gostaria, por exemplo, me especializar em estruturas aeronáuticas. Perfeito! Dentro da engenharia, na aeronáutica, tem muitas áreas, né? Tem muitos braços, assim, que você pode estudar e conhecer. Então, realmente, quando você se especializa em algo, você escolhe, perfeito. Eu quero me especializar nisso, no caso, o exemplo de estruturas aeronáuticas. Eu vou adquirir conhecimento aprofundado, tá? Falando profissionalmente dessa área, as aplicações, e ter um treinamento muito intensivo para você virar totalmente especialista nisso, tá? Nessa área especificamente, perfeito? Dentro da universidade, né? Você se formou, você estudou muito, né? Se especializou nessa área. E uma vez formadas, nem completadas esse estudo, né? Você vai finalizar com um trabalho final e individual, ou seja, você vai entregar um trabalho sobre o conhecimento que você adquiriu nesse tempo que você estudou sobre essa especialização e você vai entregar esse trabalho. E uma vez que você termina esse trabalho, apresentou tudo, você vai obter o título de especialista, gente, com especificação, lógico, na área da profissão que você, no campo, né, de aplicação da sua pesquisa. Então, imagina, você sabe, nossa, me formei na Universidade Nacional de La Plata como especialista em estruturas aeronáuticas. Nossa, imagina, gente, incrível, né? É muito legal. Agora falando de outro, né? A gente tá falando de especialização. Agora a gente vai falar de mestrado. Mestrado, então, ele tem o objetivo de aprofundar numa área específica também. Só que ele pode ser de caráter, lógico, disciplinar ou na área interdisciplinária. Mas a diferença, por exemplo, de uma especialização, no caso do mestrado, você vai vai ter um desenvolvimento teórico, tecnológico, profissional sobre uma investigação e um tema específico, tá? Então, esse daí você vai precisar ter um projeto e esse projeto não necessariamente precisa ser uma coisa assim, totalmente nova, tá? Você pode ter também até um projeto que já tem, só que você precisa otimizar ele, melhorar ele. Então, não precisa ser um projeto que você comece o início desde zero, tá? Isso daí é uma coisa muito importante, tá? No caso do mestrado, né? Uma vez que você conclui essa formação, né? Você vai precisar vai ser uma apresentação individual, onde você vai apresentar esse trabalho final desse projeto que você escolheu como obra sua, tá? Então, mesma coisa, reforçando que não precisa ser um projeto que inicia desde o zero, tá? Isso daí você deixa para o doutorado, tá? Que a gente já vai conversar também. Então, no caso do mestrado, você precisa ter um projeto, mas não necessariamente iniciado desde o zero, tá? Você precisa somente ter um projeto. Se já existe projeto, você vai otimizar ele e melhorar ele, tá? Vocês só vão focar nesse daí. Mas a importância desse daqui é que você
precisa demonstrar o seu conhecimento conceitual, metodológico, correspondente ao estado atual sobre o conhecimento da área temática específica que você escolheu. Que a gente chama, né, no caso do mestrado, do estado da arte. O que é o estado da arte? Como está atualmente o meu projeto? Por exemplo, eu decidi estudar... vou me colocar como exemplo, tá? Perfeito. Eu decidi estudar... eu estudei engenharia aeronáutica, só que eu decidi me aprofundar na parte de, por exemplo, hipersônica, ou a parte de aerodinâmica. A gente está falando... são pontinhos bem técnicos, mas assim... Um exemplo, tá, gente? Perfeito. Como que está o estado da arte desse tema específico? Por exemplo, a nível mundial. O que é esse estado da arte, né? Quanto que a tecnologia avançou respeito a um tema específico? Por exemplo, vamos chamar de aviões. Perfeito. Como que está a tecnologia no Brasil? Como que está a tecnologia nos Estados Unidos? Como que está a tecnologia na Índia? Você vai ver tudo isso referente a esse ano, por exemplo, 2022. Como que está a tecnologia nesse país referente a essa área específica, tá? Esse é chamado de estado da arte. Então, gente, quando você se apresenta um trabalho de mestrado, no caso dessa Universidade Nacional de La Plata, ele foca muito, muito nesse estado da arte. Você conhece realmente o tema que você escolheu, o projeto que você está defendendo e falando assim, não, eu tenho completamente conhecimento e consigo defender a minha ideia e eu vou aprovar. Isso que eles querem, tá? Só resumindo assim para vocês. Para eles é muito importante você ter conhecimento completo do projeto que você está entregando para eles, tá? Ou senão não vale, né? Você não vai ter o título de mestre, por exemplo, né? Então é muito importante realmente você estar totalmente consciente do conhecimento que você está adquirindo nessa área específica, tá? E uma vez que você termina nessa formação, você entregou o projeto, você demonstrou esse estado da arte, finaliza, você é aprovado e no final você obtém o título de Magister, que ele chama, né? Que é a parte de mestrado, né? Então, você vai ser Magister com algum tipo de especificação na área que você escolheu, na disciplina que você escolheu, tá? Então, olha que título bonito, né? Título de Magister. Nossa, impressionante. Então, assim, são coisas que vocês precisam ficar atento realmente. O projeto que você vai querer é muito importante. Tipo, falando novamente, não precisa ser uma coisa assim, de caráter assim, novo, né, tá? Você pode pegar uma ideia e otimizar ela. Não tem nenhum problema em ter um projeto desse tipo, tá? No caso de mestrado, tá? Agora, um pouquinho falando da grade curricular, no caso do mestrado, né? Ele pode ser estruturado, semi-estruturado ou personalizado. Por quê? O que significa isso? Assim como uma carreira, né? A parte de pós-graduação, vocês precisam também fazer algumas matérias. Então, vocês podem falar assim, perfeito, eu vou fazer esse mestrado nessa área específica e eu quero que vocês me entreguem já pronto, estruturadas as matérias que eu posso fazer. Então, tá, ou estruturado. Não, perfeito, eu quero que me falem as que eu posso, mas eu quero escolher também algumas. Então, o semi-estruturado. E o personalizado, você fala assim, não, eu não quero fazer nenhuma dessas matérias, eu quero esse. Você escolhe todas, tá? Mas, lógico, gente... Isso é muito importante. Quando você vai fazer uma especialização, no caso, uma pós-graduação, mestrado, é muito importante vocês escolherem as matérias que vão te ajudar, vão te auxiliar para você adquirir o conhecimento e poder finalizar o seu projeto perfeitamente, tá? Tem algumas matérias, né? Você precisa ver que matérias que tem, que matérias que vocês podem fazer também, né? Mas tem, por exemplo, em algumas pós-graduações, que te dão matérias, por exemplo, de orientação
como você escrever, por exemplo, a sua dissertação, né? Isso daí, poxa, vai te ajudar muito, vai te auxiliar muito mesmo. Imagina uma matéria específica para isso. Ou matéria, por exemplo, para vocês fazerem... separar o seu projeto entre introdução, conclusão, não, desenvolvimento, conclusão, né? Como que tá meu projeto, conhecer o estado da arte que já expliquei para vocês. Então tem matérias que realmente podem te ajudar muito. Então essa parte é muito legal vocês ficar atentos e falar assim, não, perfeito, eu tenho que fazer essa matéria, eu não tenho como mudar. Tá? Então, realmente, a escolha da matéria é muito, muito, muito importante, tá? E tem as modalidades também, que no caso tem presencial e à distância, tá? Aí vocês precisam ver como que vai ser melhor para vocês e quanto tempo, né? Que tem também tempo, por exemplo, meu mestrado vai durar 2 anos, e nesse ano eu posso ter, por exemplo, a distância de 5 meses e tudo o resto é presencial. Tem uma coisa também que às vezes depende muito de cada matéria. Por exemplo, você tem 5 matérias que precisam ser feitas, né? Só que, por exemplo, um professor, ele não faz aula presencial, ele faz só à distância. Então, você vai ter aula à distância. Ou tem alguns professores, então vai depender muito de cada professor e de cada matéria, tá? Isso daí de presencial à distância. Tem professores que, por exemplo, não se importam se, por exemplo, está presencial ou à distância. Então, ele, por exemplo, dá aula normal, presencialmente, mas tem um computador de uma câmera que consiga te ajudar e ajudar também as pessoas que não estão presencial e estão assistindo a aula à distância. Então, realmente depende de cada matéria. Então, uma vez que você escolhe as suas matérias, você precisa falar com cada um dos professores para eles poderem te auxiliar e você fazer a melhor escolha possível para você, no caso, né? E no caso de mestrado também é muito importante ressaltar que tem 2 tipos de mestrado, né? Tem o acadêmico e o profissional. Os 2 são focados em aprofundar um tema numa área, só que no caso do mestrado, por exemplo, profissional, ele é muito, muito, muito igual a uma especialização. Você vai escolher uma área determinada, uma área específica que você vai exercer depois, por exemplo, profissionalmente numa indústria ou alguma empresa, né? Então, é muito focado. No caso desse mestrado, você vai focar num projeto e vai, ao mesmo tempo, pensar profissionalmente perfeito. Isso daqui eu gostaria muito de trabalhar quando for trabalhar profissionalmente numa empresa, numa indústria. Tá? Agora, no caso do mestrado acadêmico, você foca num projeto, não importa no caso se, por exemplo, você vai para uma empresa específica ou para alguma uma empresa ou uma indústria específica, né? Você aprofunda esse tema, esse projeto. Às vezes você não necessariamente continua com esse mesmo projeto, né, que você fez, você às vezes pode até mudar de área, isso daí não tem problema nenhum, né, no caso é adquirir conhecimento, mas muitas vezes as pessoas que escolhem esse mestrado acadêmico é porque às vezes gostariam, por exemplo, de ser professores em universidades, né, então realmente é acadêmico, você fala assim, eu estou estudando, estou fazendo meu mestrado, mas depois eu gostaria, por exemplo, de ser professora em uma universidade, tá? Então, esse mestrado já serve. Tanto que, por exemplo, aqui para ser professora em universidades aqui dentro do Brasil, você precisa, como mínimo, ter um mestrado acadêmico, ou senão você não pode ser professor dentro de uma universidade, tá? E assim como qualquer outra universidade a nível internacional mesmo. Tá? Então, são realmente 2 tipos de mestrados que você, na hora de você escolher, você fala assim, não, eu quero escolher isso, por isso, isso, isso. Você precisa realmente estar ciente e saber a direção que gostaria, se é mestrado acadêmico ou é mestrado profissional, tá bom?
Agora falando um pouquinho de doutorado, tá? Que é outra pós-graduação que a Universidade Nacional de La Plata oferece para vocês, né? No caso do doutorado, o objetivo é a formação de pesquisadores, tá? Por que isso? A diferença do mestrado, o doutorado, ele foca totalmente em estudos originais. Ou seja, você não pode ter um projeto que tinha, por exemplo, uma pessoa, um pesquisador, e você gostaria de pegar e otimizar ele. Não pode. Para fazer um doutorado, você precisa ter um projeto totalmente original. Você precisa criar uma ideia assim, da sua cabeça e falar assim, não, é isso que eu quero desenvolver. Você precisa ser original mesmo, tá? Então, a Universidade Nacional de La Plata, ele foca em pesquisadores de temas originais, né? Sobre alguma área, conhecimento específico, e eles vão se importar muito com a contribuição. Ou seja, eu tenho o meu projeto, ele é muito original, perfeito, mas qual é a contribuição que isso pode me dar? Tá? A nível nacional, internacional, não importa, você precisa demonstrar a contribuição, ou seja, o estado da arte, assim como o mestrado, é totalmente importante. Vocês precisam realmente saber como que está a nível internacional. Mas o meu trabalho, o que vai contribuir? Por que o seu trabalho é valioso para mim? Por que o seu trabalho é importante? E isso você precisa demonstrar na tese, que é o trabalho final, que como no doutorado você vai mostrar, e é de caráter também individual, tá? Então, você terminou a sua formação, você precisa mostrar esse trabalho sobre sua contribuição na sua tese final de defesa, tá bom? Então, perfeito. Eles vão se importar muito com os estudantes realmente que tenha interesse em estudar como pesquisadores, contribuir, perfeito. Então, doutorado, todas as pessoas, por exemplo, que se formaram, que já têm um título de mestrado, né? Que gostariam continuar, tanto falando dos formandos, né, das pessoas que se formaram, alunos na Universidade Nacional de La Plata, como pessoas que se formaram em outras universidades, tanto nacionais como internacionais. Se você tem o título de mestre, né, feito seu mestrado, você consiga entrar e apresentar para doutorado, tá? E uma vez que você finaliza, você é aprovado, né? Mostra a sua tese, mostra a sua contribuição, né? Nacionalmente, internacionalmente, você vai receber o título de doutor ou doutora. Então, é muito legal esse título, imaginem. Nossa, eu já sonho, né? Eu sou formada, tenho meu mestrado e o sonho também ter o título de doutor ou doutora. Eu acho legal. E lógico, né? Você recebe o título de doutor ou doutora com a especificação da área, da disciplina ou interdisciplinar, a referência que você utilizou, que você estudou no caso. Então, vai ser o título de doutor ou doutora com a especificação na área que você escolheu, né? E falando assim, da grade curricular, no caso do doutorado, né? Você tem 3 maneiras também, assim como a de mestrado, né? Quando você escolhe as suas matérias, tem a parte de estruturado, semi-estruturado e personalizado, que é a mesma coisa, gente, que a gente falou para mestrado, tá? Você pode pegar as matérias que já estão, que eles já entregam para vocês, ou você, por exemplo, pode falar assim, não, eu quero fazer metade das matérias que eles me falam como importante, mas eu também quero escolher outras que eu quero, tá? Ou totalmente personalizado, que no caso seriam matérias totalmente da sua escolha. Mas é muito importante, assim como o mestrado, escolher as matérias adequadamente. Por quê? Porque são elas as que vão te ajudar e capacitar para você poder fazer o melhor no seu tempo de doutorado ou mestrado, tá bom? No caso da pós-graduação. Então, a escolha dessas matérias é totalmente importante, tá, gente? Então, vamos ficar atento, né, nas matérias que você vai escolher adequadamente para
a área que você escolheu, né? Mas e aí, gente? Perfeito, você me falou das faculdades, das carreiras, me falou das pós-graduações, e agora? Como que funciona, né? Eu tenho interesse em entrar nessa universidade, mas qual que é o método de ingresso? O que eu posso fazer agora para poder ingressar e fazer tudo? Porque já quero entrar nessa universidade. Calma aí, gente. Então, o método de ingresso, no caso da Universidade Nacional de La Plata, é direto, tá? Ela não tem vestibular, tá? Então, a gente não vai se preocupar de fazer uma prova, de estudar muito para poder fazer uma prova e para poder ingressar na universidade. Essa universidade é muito diferente. O método de ingresso dela não é por vestibular, tá? Então, no caso do estudante, ele precisa fazer um curso nivelador, que chama. Mas vamos lá. Vamos explicar bem isso daí. Porque lembram lá atrás, quando eu falei para vocês que a certificação sobre a proficiência de espanhol é importante? Então, é muito importante. Mas esse curso de nivelamento que eles chamam não é necessariamente o curso de nivelamento do espanhol, tá? São duas coisas à parte. Então, vamos já deixar claro que são duas coisas. Eu preciso de certificação de proficiência de espanhol nível intermediário B2? Preciso. Eu preciso do nivelamento, curso de nivelamento que a universidade oferece? Preciso. São duas coisas diferentes que vocês realmente vão precisar ficar atentos, tá bom? E esse curso de nivelamento inicia sempre em janeiro e finaliza em março, ou seja, são 3 meses de curso. E para que é esse curso, né? Nele você vai poder encontrar assinaturas, no caso que são as matérias, que ele chama de assinaturas, né? São as matérias introdutórias. A intenção desse curso, na verdade, é de nivelar os alunos referente a conhecimento. Ou seja, vocês vão ter matérias, por exemplo, de matemática, compreensão de texto, química, biologia, tá? São realmente matérias que vão te ajudar a nivelar o conhecimento. Eles querem que as pessoas que entram na universidade tenham conhecimento praticamente nivelado. É isso que eles querem. E eles têm como obrigação, eles falam que você precisa fazer esse curso de nivelamento em 3 meses. Não tem outra coisa, esse é meu método de ingresso, tá? Então, esse curso é realmente importante. Então, aí vai o que eu falo para vocês. Por que é tão importante o espanhol, gente? Ter o espanhol, ler em espanhol, né, conhecimento, vocabulário, é totalmente importante, porque vai te ajudar realmente para fazer esse nivelamento, assim como você poder fazer a sua certificação do idioma, né? Que lembrando, é muito importante e é obrigatório, tá, gente? E finalizando esse curso, eles vão fazer uma prova, né, para verificar o conhecimento adquirido. Mas assim, gente, essa prova não é assim, não desfavorece o aluno, tá? Eles realmente fazem essa prova para ver realmente o aluno, ele adquiriu conhecimento, como que tá, a turma está boa, não, como que tá o conhecimento mesmo, porque a intenção mesmo desse curso é nivelar, que todo mundo saia desse curso com conhecimento igual, tá? Então, não é um curso que você vai fazer a prova e no final falar assim, nossa, você está eliminado. Não é isso, gente, tá? Isso daí realmente não desfavorece de forma alguma o estudante, tá? Mas, falando assim, muito importante saber a diferença. Cursos de nivelamento que a universidade oferece é importante e obrigatório. A certificação de proficiência do idioma é importante e obrigatória, tá? E são duas coisas diferentes, tá bom? E aí, gente, mas quanto que é o tempo de duração do curso, o nivelamento é obrigatório? Sim, gente, é obrigatório, totalmente obrigatório, e a duração é de 3 meses, né? Então, é de janeiro até março. Então, super atentos às datas, entra no site, vê quando que vocês podem fazer a inscrição para ingressar, para quando que eles liberam,
quais documentos que são necessários para eu apresentar para poder fazer essa inscrição, tá, gente? E é totalmente obrigatório, então vamos ficar muito atentos às coisas que realmente vocês precisam fazer para entrar nessa universidade que realmente você ficou interessado. Então, vamos ficar atentos, tá bom? Mas, tá bom. Mas o que mais eu preciso ficar atento ou atenta, né? Lembrando, pessoal, que o curso de nivelamento, de novo, é necessário, tá? E a certificação. Gente, certificação é muito importante. Você mostrar seu nível do espanhol, para eles, não tem como não fazer. Então, se você realmente decidiu fazer um intercâmbio estudantil na América Latina, na Argentina, nesta universidade, né, Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, você vai precisar dominar o idioma e aprender. É necessário aprender o idioma. Então, é aqui que eu falo de novo. É muito importante aprender o espanhol, gente, para demonstrar e para apresentar a certificação, porque senão vocês não têm como entrar na universidade. E uma coisa interessante, vou falar sobre uma curiosidade que eu achei incrível, né? Uma coisa muito legal, no caso do diploma da Universidade de La Plata, é que ele é válido na Espanha. Imagina, eu decidi fazer um intercâmbio estudantil na Argentina, estudei na Universidade Nacional de La Plata e agora me formei, eu tenho meu diploma, eu posso ir para a Espanha. No caso da Universidade de La Plata, o certificado é totalmente válido na Espanha. Exatamente. Então, o que significa assim? Eles têm um acordo entre a Argentina e a Espanha que valida esses diplomas, que no caso da Universidade de La Plata, se você fizer, você pode realmente, automaticamente, seu certificado fica validado. Você consegue fazer isso de forma online, né? Tipo, me formei, eu vou validar automaticamente para poder trabalhar. Você valida e você pode trabalhar na Espanha. Mas uma coisa muito interessante também, que eu achei incrível, mais incrível ainda, que quando você valida no caso da Espanha, você também valida na Europa. Porque são países que fazem parte da União Europeia. Ou seja, você estudou, você decidiu dar um passo gigante, fazer um intercâmbio estudantil na Argentina. Aí você viu, conseguiu validar para a Espanha. Uma vez validado para a Espanha, você foi para outros lugares na Europa somente por estar dentro da União Europeia. Imagine, gente, abre um mar de possibilidades. Então, não é só lá, você abriu as possibilidades para o mundo, né? Então, isso daí é uma coisa muito, muito legal, né? Uma curiosidade que soube e achei muito incrível e interessante passar para vocês, né? Vocês ter essa oportunidade, assim, já pensando no futuro mais, assim, me formei e agora, onde que eu quero ir? É uma oportunidade muito legal, né? Além de, se você, por exemplo, já decidiu viajar em outro país, também na Espanha, né? Você já sabe o idioma, né? Porque assim, aqui de novo a importância do idioma, gente. Você já tem um certificado intermediário, já provou que você realmente entende o idioma. Imagine, você consegue trabalhar na Espanha. Na Espanha também é o espanhol, gente. Então é uma possibilidade assim gigantesca que vocês poderiam ter, né? Mas e aí, qual que é o grau de dificuldade da Universidade Nacional de La Plata? Eu decidi ir, você me convenceu, Thaia. Perfeito. Mas e aí, qual que é a dificuldade que eu teria na Universidade Nacional de La Plata? Então, o que eu posso te dizer? Que isso depende totalmente de você. Depende muito de você. Porque, assim, vai depender da sua dedicação, do que você quer fazer a diferença, de que você quer estudar realmente no lugar, fazendo a diferença. Então,
o sucesso, todo o sucesso depende da pessoa, vai depender unicamente e exclusivamente de você, de quanto você está disposto a se dedicar nos estudos, de quanto você consegue sacrificar, por exemplo, em alguns momentos. Nossa, eu não consigo ir, por exemplo, nesse final de semana aqui, porque eu preciso realmente me dedicar para fazer o meu certificado de proficiência. Ou não, eu preciso estudar nisso. Então, realmente depende de você. Todo sonho, gente, às vezes depende de alguns sacrifícios, mas assim, gente, todo esforço necessário tem sua recompensa, né? Então, assim, tudo depende de você. E eu tenho certeza que se você colocar todo o empenho, assim, que realmente você deseja, você vai ter uma recompensa gigantesca no final, né? Assim, a gente quer realmente que nosso aluno entenda toda mudança vai requer alguma adaptação. Isso daí é muito importante, assim. No início podiam aparecer algumas dificuldades, porque um idioma é diferente, mas é muito importante vocês manterem o foco, a determinação, porque tudo isso é superado no final, né? Por mais difícil que seja, no final sempre vocês vão conseguir superar, tá? Você vai estar em outro país, né, com pessoas diferentes. É importante você ter essa vontade de vencer, porque isso no final você vai dar para você uma satisfação pessoal, profissional, de que, nossa, passei por muita coisa, mas no final eu consegui, né? Esse anelado sonho que eu sempre quis, né? Então, realmente é muito importante. Tudo isso, o sacrifício vai depender de você, mas a gente confia que se você mantém o foco, a dedicação, tudo no final tem a sua recompensa. Então, gente, depende somente de você tudo isso, né? Mas no final, vocês sabem que tudo vale a pena, né? Falando agora, qual que é o tempo de duração da carreira? No caso, por exemplo, colocando como exemplo a carreira de medicina, ela tem a duração de 6 anos, mas assim, a gente inclui dentro o curso de nivelamento, que lembra no início, a gente falou para vocês que era de 3 meses, então vocês contam esses 3 meses e daí para frente vocês, depois até finalizar os 6 anos, tá bom? Mas no caso das aulas, quando que inicia? Então, quando vocês fazem esse curso de nivelamento, eles iniciam em janeiro, finalizam em março. Então, as aulas oficiais começam a partir de março de cada ano, tá? Então, fiz o meu nivelamento, passou os 3 meses, a partir de março eu começo a contar, assim, minhas aulas dentro da carreira que eu escolhi, tá bom? Mas, perfeito, entendi. E agora, como que eu posso iniciar? O que eu tenho que fazer, gente? O primeiro passo para vocês começar, iniciar, né? No ingresso na universidade, em qualquer graduação da Universidade Nacional de La Plata, você, como candidato, precisa realizar o exame, precisa fazer a inscrição, gente. A inscrição para o curso de nivelamento, que é na página www.unlp.edu.ar/ingresso. A gente vai colocar para vocês, tá bom? Porque eu tenho certeza que vocês não lembraram, nem eu lembraria, tá? Mas vocês entram lá e vocês fazem o cadastro, né, inscrição, para poder fazer esse curso de nivelamento, que é o primeiro passo, tá? E vocês precisam ficar atentos às inscrições que seriam para o curso do ciclo do próximo ano, tá bom? Porque assim, normalmente as inscrições vão de novembro até dezembro, tá bom? Então, só ficar atento a essas datas, entrar e ver realmente, perfeito, a partir de novembro, mas a partir de que dia, tá? Então, fiquem muito atentos para ficar dentro do período das inscrições do curso, tá bom? Reforçando, assim, que esse curso de nivelamento tem o objetivo totalmente orientador, tá? Todos os alunos
precisam entrar, se comprometer nesse curso, realmente estudar, para poder manter esse nivelamento do curso, que vai te auxiliar, pode até te auxiliar no curso específico, por exemplo, que você escolheu, né, alguma especialidade, né? Porque assim, ele vai te ajudar mesmo, e para ele é totalmente importante esse curso de nivelamento, tá? Assim, todas as informações que vocês quiserem saber referentes a esse curso, referentes a documentações, as datas, lugares de inscrições, né? Tudo isso que você precisa apresentar, é só entrar no site que eles vão te explicar certinho tudo que vocês vão precisar de aqui em diante, tá? Então, realmente, é muito importante ficar atento às datas das inscrições, quando que eu posso iniciar meu curso, se eu vou no próximo ano, por exemplo, como que eu posso fazer, eles vão me entregar alguma coisa dos documentos, né? Mas tá tudo certinho, gente, dentro do mesmo site. Isso daí está super explicadinho para vocês, tá bom? Bom, agora, no caso, se você, por exemplo, quer entrar nessa jornada, já sabe como iniciar, você está animado por saber um pouquinho mais, né? A gente traz aqui uma vivência de uma aluna chamada Rafaele, que conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência para ela, né? Que decidiu estudar, iniciar e ir para a Universidade Nacional de La Plata. Como que foi essa vivência para ela, que é uma das estudantes do instituto, tá? Vamos ver um pouquinho a história dela? Conheci o curso fazendo pesquisa na internet. Eu almejava um curso de professores nativos da Argentina. Ao final, o espanhol tem suas nuances e eu queria estar focada no meu destino dos próximos anos. Achei que essa seria a chave para me levar ao sucesso. Enfim, quando falo em sucesso, não me refiro apenas a passar no exame de proficiência. Me refiro a mergulhar de cabeça na língua, na cultura. Mergulho esse capaz de me proporcionar um bom desempenho não só no exame, como em minha vida acadêmica e no meu dia a dia na Argentina. A escolha foi certeira. Nenhum do Instituto Aprender Espanhol Online, encontrei uma equipe que levou ao nível almejado. Hoje, já no primeiro ano de medicina da Universidade Nacional de La Plata, não sinto dificuldades com respeito à língua. Gente, como é importante a língua, né? Vocês encontraram e vocês conseguiram entender o que a Rafaele fala, né? Assim, quando você decide realmente fazer o intercâmbio estudantil, tem pessoas que falam assim, eu só vou aprender espanhol porque eu preciso fazer a minha certificação de proficiência de espanhol e preciso apresentar isso e já me formei. Gente, não é isso. Quando você realmente vai fazer um intercâmbio estudantil, você precisa mergulhar no idioma, aprender de tudo, da cultura, de como você se expressar, de como você se comunicar. A certificação é importantíssima, sim, é importante, porque você precisa mostrar esse documento quando você vai fazer a inscrição na universidade. É realmente muito importante. Mas quando você aprende um idioma, é muito importante mergulhar, porque você precisa dar continuidade. Vocês não concordam? Vocês façam a certificação, perfeito. Agora eu entrei na universidade, eu estou estudando a carreira que eu sempre sonhei, só que agora eu vou conhecer pessoas, eu preciso entender o que eles falam e preciso estudar, eu preciso passar meus 6 anos de universidade, por exemplo, no curso de medicina, e eu preciso saber o idioma. Então, vocês precisam, por favor, mergulhem no idioma e entendam o quão importante é o aprendizado do idioma. É muito importante mesmo.
E aqui a gente tem também depoimento de uma aluna falando a importância do espanhol, gente. Porque assim como Rafaela, tem muitos outros estudantes que passam por essa dificuldade. E às vezes eles ficam assim, não, eu só vou fazer a certificação e acabou. E não é assim. E realmente o espanhol é muito importante quando você entra na universidade e ao longo da sua carreira. Se você, por exemplo, decide fiz a minha carreira e eu vou morar na Argentina. Vocês precisam do idioma. Vocês precisam realmente falar e entender o idioma, né? Então, vamos ler esse próximo depoimento da importância, né? Então, ela fala: Oi, tudo bem? Eu sou estudante de medicina do 3º ano da faculdade e eu estou com necessidade de ficar fluente no espanhol. Consegui sobreviver até aqui, devido a que a linguagem medicinal é internacional. Porém, sinto que estou falhando e postergando muito o estudo da linguagem. A minha única dúvida seria quanto à conversação, pois são os pontos positivos quanto a isso nesse curso, se há contado diretamente que os professores são nativos e tiram dúvidas cotidiano, né, sobre o cotidiano. Por exemplo, como se fala isso, aquilo, há algum meio que manda mensagem e eles possam me responder imediatamente, né? Então, o que aconteceu aqui, gente? A gente entendeu a importância da linguagem. A gente está falando de uma estudante que já está no 3º ano de medicina, né? Ela já passou pela certificação, entregou os documentos, passou pelo curso de nivelamento, né? Passou tudo isso e está no 3º ano, mas ela sentiu a necessidade do espanhol. Ela fala mesmo, eu sobrevivi, porque os temas, por exemplo, os médicos são internacionais, né? Mas assim, gente, vocês conseguiram entender o quão importante é o espanhol. Não é só pela certificação, mas também por entrar e mergulhar mesmo no idioma, porque isso daí vai depender de vocês, isso daí vai ajudar e pode até prejudicar vocês na frente, né? Como vocês conseguiram ver o depoimento da nossa aluna. Ela se sente com dificuldade, né? E tenho certeza que talvez não só ela, são muitos outros estudantes que podem passar pela mesma dificuldade se vocês não entendem a importância do idioma, no caso do espanhol. E a gente falando agora mais de recomendações finais, né? Se você realmente quer entrar na Universidade Nacional de La Plata, esse é o sonho, né? Lembre que o espanhol é fundamental. Não somente pelos depoimentos que a gente viu, né, que são importantíssimos, mas realmente o espanhol, se você vai fazer um intercâmbio estudantil, é totalmente importante, tá? Então, tenha muito cuidado, por exemplo, com promessas que em meses vocês vão aprender o espanhol. Nossa, 2 meses você fica fluente. Cuidado, gente, tá? Você vai precisar de foco, de dedicação, porque aprender um idioma do zero, né, ou do básico, não é fácil. Você realmente precisa dedicação, né? Procura uma escola que possibilite isso, essa aprendizagem, que entregue tudo isso para você de uma forma segura, de uma forma correta, tá? O ensino é muito importante, tá? Procure a escola que possa te ajudar com vocabulário, por exemplo, porque assim, é muito importante na hora de, por exemplo, fazer a certificação. Quando você for fazer a parte escrita, por exemplo, eles vêm muito mesmo da parte de vocabulário, né? Então, isso daí é muito importante, né? E busque desde o início professores capacitados que possam te entregar esse conhecimento e que possam te ajudar nesse caminho que você escolheu agora, né? De um intercâmbio educacional, né? Internacional, né? No caso, na Universidade de Buenos Aires, na Universidade Nacional de La Plata, né? Ou qualquer outro na América Latina, né? Eu espero, gente, que realmente tudo isso que eu passei para vocês tenha ajudado de vocês de coração. Espero que essa informação ajude de alguma forma no caminho que vocês escolheram, na carreira, nas oportunidades.
E se você se identificou realmente com isso, que isso que você quer realmente, siga nosso canal, porque assim a gente fala de muitas outras oportunidades, né? E se você quer estudar, por exemplo, nessa Universidade Nacional de La Plata, uma universidade prestigiosa, esse é um caminho perfeito que você escolheu, né? Vocês vão ver que no final tudo vale muito, muito a pena. Então, todo esforço, dedicação vale muito a pena, né? Então, um abraço gigante para vocês de coração e eu vejo vocês nos próximos episódios. Tchau! Foi, foi. Eu fui. Ficou legal?